gente, bom dia, tudo bem? Olha, temos hoje uma história que vem lá de Idaho, dos Estados Unidos, escrita pela Louise Driver, e ela está falando sobre lealdade e fidelidade. Essas são duas características, são duas virtudes muito importantes, que nem sempre está sendo fácil de a gente achar hoje, mas a grande questão é se nós somos leais e fiéis. Acompanhe aqui comigo essa história, porque ela vem lembrando um fato, aliás, uma história que está na Bíblia. Aquela história de Noemi. Noemi era uma mulher que havia passado por um período muito difícil, deixou sua casa, se mudou para uma cidade, para uma nova terra, aliás, Moabe. Foi com seu marido e com seus 2 filhos. E com o tempo, os filhos cresceram, casaram com mulheres moabitas. Não era assim que a Noemi imaginava o futuro para os seus filhos, porque anteriormente Deus já havia dito que os filhos de Israel não deveriam se casar com os moabitas. Mas ali eles estavam. Enquanto estavam lá, ela sofreu uma perda terrível. O marido faleceu e os filhos também morreram. Foi uma tragédia, um desespero. Então agora o que seria do futuro dela? E ali no meio daquela tristeza, o coração de Noemi se voltou para sua terra natal, em Belém. E ela decidiu que precisava sair de Moabe e voltar para o Belém. E seu plano era voltar sozinha, sem as noras. Isso aí, se as noras não estivessem com ela, seria uma perda ainda maior. Mas uma dessas noras, Ruth, muito leal, ela compreendeu a dor da sogra. E ela falou assim: não, Noemi, eu não vou abandonar você. Eu não vou abandonar nem você, nem o Deus que você me mostrou. Então, quando eles estavam se aproximando da antiga casa lá em Israel, a Noemi ficou ali angustiada, sabe? Com o espírito abalado. Ela não queria mais ser chamada pelo aquele nome, então ela pediu para que os outros chamassem ela não de Noemi, as pessoas lá agora daquela região, mas de Mara, porque Mara significa amarga. Essa era a realidade da vida da Noemi. E ela então agora estava envolvida numa profunda tristeza, né? E que ela não conseguia nem ver exatamente o quanto Deus havia abençoado com uma nora que estava com ela e que era fiel. Ruth tentou facilitar a vida de Noemi de todas as formas possíveis. E ela se ofereceu, inclusive, para trabalhar, para que elas pudessem ter comida. Aí Noemi se lembrou de que tinha um parente próximo chamado Boaz, que era rico, dono de campos de cevada, e onde Ruth poderia colher alguns grãos. Olha, Deus é muito maravilhoso, porque Ele coloca pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. E nessa história entra Boaz. E ele fica impressionado com a dedicação de Ruth, com a história de Noemi ali naquela situação, e vendo Ruth trabalhar duro ali no campo, sendo jovem, bonita, né? Isso não foi nenhum problema, na verdade. A Noemi se transformou nesse momento numa santa casamenteira, né? Porque ela ajustou para que Ruth pudesse realmente, com coragem, confiança, se aproximar de Boaz e Boaz tivesse interesse por ela. Enfim, isso aconteceu, porque de acordo com a história bíblica, Noemi, ela viu a devoção da sua nora e ela disse: essa menina pode ser muito bem recompensada. E Deus recompensou a Ruth com um marido e uma família. Ruth, ela é inclusive mencionada na genealogia de Jesus. A lealdade, gente, e a fidelidade dessas duas foram recompensadas. Do mesmo modo, Deus hoje recompensa a cada um de nós. Quando nós somos fiéis a Ele, quando nós somos leais à Sua palavra, Deus sempre honra aqueles que o honram. Embora a gente passe por dificuldades, a gente pode ter certeza. Mais à frente, se a gente permanece firme, a recompensa vem. Um ótimo dia para você. Seja fiel, seja leal.